Então, dando continuidade à série Price Action, Tempos Gráficos Longos, no capítulo 2. Antes, um pensamento de Alexander Elder. O indivíduo que quiser ser vitorioso na luta contra os gigantes deve cultivar a paciência e controlar a ganância. Lembre-se, seu objetivo é operar bem, ao invés de operar sempre. Alexander Elder. Então, com isso, vou falar mais um pouquinho sobre psicologia do mercado. Eu vou tentar todo o capítulo estar no início falando sobre a psicologia comportamental que a gente tem no mercado, que é muito importante e necessário. Tá? Entendam de uma vez por todas que é isso que vai diferenciar lá na frente. Não adianta aprender todos os setups operacionais, toda a leitura gráfica possível, decorar todos os nomes de candles existentes, se você não tiver uma psicologia alinhada com o mercado, um mental alinhado com o mercado. Não vai conseguir vencer lá dentro. Então, a psicologia do mercado tem mais a ver com comportamento, que você necessita mudar do que propriamente dito fazer terapia. Então, o que é isso? Né? São comportamentos, são vieses, são crenças que a gente tem, carrega, que nós temos que mudar para que a gente consiga encaixar dentro do que é a matemática do mercado. Nosso cérebro, ele é intuitivo e a matemática do mercado é contra-intuitiva, é racional. Então, bater de frente contra ela não vai trazer bons resultados no final para você. E, por incrível que pareça, o mais difícil a se acertar dentro de um método operacional é o alinhamento do psicológico do método ao nosso operacional, né? É alinhar a psicologia que existe ali no método junto com o que você quer operar. Então, entender a psicologia de um método e praticar essa psicologia, acertar essa psicologia junto do seu psicológico é mais difícil. Por isso que eu criei a assessoria trader, além de ter um curso gravado, eu tenho essa assessoria, porque é isso que eu faço, o trabalho de encaixe, de encaixar isso aí, o que tem por trás da psicologia do método Renko Mais, encaixar dentro do seu operacional. Então, alinhar seu psicológico com o método operacional requer tempo e disciplina. Tenha em mente que não há como pular etapas. Podemos poupar tempo, sim, mas esse poupar tempo requer esforço, paciência e, na maioria das vezes, procurar a ajuda de um profissional. Então, tenha em mente que aprender de maneira gratuita um método requer muito mais tempo do que um investimento que às vezes você faça numa assessoria, numa mentoria ou propriamente num curso, né? Então, se você quer se aprofundar cada vez mais no método operacional, independente se é o Renko Mais ou não, há essa necessidade de procurar o profissional responsável por aquele método, porque para encaixar esse método sozinho, só com material gratuito que a gente disponibiliza, requer muito mais tempo, porque o seu engate psicológico, ao engate psicológico que há para o método, vai demorar mais. Beleza? Então, vamos falar o que vocês vão aprender hoje aqui na aula. Além, é claro, de estar aprendendo sobre psicologia de mercado, sobre como que a gente pode estar aproveitando disso aí para sim estar conseguindo crescer dentro do mercado. Então, vamos lá. Hoje vamos falar de barras de sinal e contagem de barras, tá? Aos poucos eu vou inserindo cada contextualização do método Price Action que vai encaixar melhor na questão da leitura de longo prazo, tá? Então as barras de sinal e as contagens de barras é o início, é o início de todo o processo que a gente tem que ter para estar entendendo o longo prazo e poder estar usando ele lá no nosso gráfico Renko. Então, vamos lá. Barras de tendência versus barras de lateralidade. Então, vamos lá. Ó. Barras de tendência e barra de lateralidade. Ó. Conseguem ver a diferença, né? Nas barras de tendência eu tenho uma sequência, né, de barras. É um movimento bem direcional, fechamentos mais profundos, né? Apesar que eu tenho 2x aqui no meio, mas eu tenho corpos grandes de velas, né? E na lateralidade eu tenho até corpos grandes, mas eu tenho muita sombra. O preço não tem continuidade, né? Eu faço uma barra de venda, eu faço uma barra de compra. Eu faço uma barra de compra, mas essa barra de compra não tem continuidade, vem uma barra de venda. Então, o que acontece, né? Barras de tendência.
Sombras geralmente pequenas, corpos grandes, deslocamento vertical, tem continuidade e a superioridade de um lado do mercado. Essas são as barras de tendência. As barras de lateralidade, grandes sombras, corpos geralmente pequenos, deslocamentos lateral, sobreposição de barras, não há superioridade de um lado, e sim equilíbrio entre os compradores e vendedores. Né? Então, se nas barras de tendência eu tenho um lado vencedor, na lateralidade não. Né? Eu tenho um lado, o preço ele não sai do lugar, né? Ele vai e volta, mas não sai do mesmo lugar. Então, por aqui a gente já começa essa ideia, né, do entender a questão da contagem de barras dentro de um método operacional, dentro do Price Action. Né? Então aqui a gente já consegue entender quando que a gente tem tendência e quando a gente tem a lateralidade. E aí na tendência a gente só opera para um lado do mercado e na lateralidade nós conseguimos comprar baixo e vender alto. Se essas são barras de 60 minutos, pensem só comigo, né? Eu tenho entradas muito precisas de venda acima dessa barra, e abaixo dessa barra aqui de venda eu tenho entradas de compra precisa. Então quando o preço cai abaixo da mínima aqui e volta, eu compro. Quando o preço sobe acima da máxima aqui e volta, eu vendo. Isso aqui nos 60 minutos a gente consegue operar lateralidade lá pelo 10R. E a mesma coisa o pensamento da tendência. Então se eu consigo entender que aqui tem tendência, aqui eu posso fazer o que? Esperar a correção, que é o que? O preço subir para fazer a máxima da vela de 60 minutos, e nessa região eu procurar venda, que é o teste de topo, lá no 10R. Aí na falha do teste de topo, eu entro a favor da tendência de baixa. Eu busco operações a favor da tendência. Então sempre baseado nos 60 minutos. Já começa por aqui a ideia da gente estar colocando o pensamento do Price Action no longo prazo. Então, continuando, vamos lá. Barras de sinal. Vamos falar de barra de sinal. O que é uma barra de sinal? É a barra que sinaliza o momento. É bom para entrar em uma operação. Claro que sempre dentro de um contexto, né? A barra de sinal, ela sempre vai te ajudar no timing da operação, né? Ela é aquela barra que ela te diz, ó, a partir daqui eu vou entrar, eu posso estar entrando numa tendência de alta, eu posso entrar numa tendência de baixa, né? E nisso a gente pode estar aproveitando muito bem desses momentos para estar operando, né? Então, vamos lá, vamos ver alguns exemplos de barras de sinal, né? Como que elas se apresentam, né? A gente tem barras de reversão, barras externas, barras internas, reversão de duas barras e fortes barras de tendência. Então todas essas tipos de barra aqui são barras que a gente pode considerar barra de sinal. Pode ser uma barra de sinal de uma reversão, pode ser uma barra de sinal de uma continuidade, ou pode ser uma barra de sinal do momento preciso de entrada de uma operação. Por exemplo, 15 minutos, ele vai te dar excelentes oportunidades de barras de sinal olhando o direcional 60. Então, por exemplo, o preço está subindo lá no 60. Opa, perdão. O preço ele está. Deixa eu abrir aqui novamente o point fix. Vamos lá. O preço está subindo nos 60 minutos. Né? Está subindo. E lá no 15, ele está lá fazendo o seu trabalho no 15. De repente ele está numa correção aqui no 15 e ele solta aqui no fundo do 15 uma barra de sinal. Vamos dizer que aparece um doji, que é geralmente uma barra de sinal. Opa, vamos lá então. Fazer novamente o desenho, perdão. Deixa eu mudar de cor. Então vamos lá. Então aí, aqui assim na correção, de repente no final da correção apareceu um haramin, um doji, né? Uma barra que arremeta a um fundo, um provável fundo, né? E aí, isso é claro no 15 minutos. E você está olhando e o 60 está dando compra, o 60 está comprador, o 60 ele está explodindo para cima. Só que o 15 estava fazendo essa correção de dentro da vela do 60 para poder
ter ignição. E aí, de repente, essa barra de 15 dá ignição, né? Ela dá o start, ela serve de sinal. E ela é nada mais, nada menos do que uma barra de reversão. Vocês vão ver que temos exemplos de barras de reversão e tudo mais. E vamos então falar um pouquinho sobre elas, né? As barras de reversão. Barra de reversão de alta. Uma abertura próxima ou abaixo do fechamento da barra anterior e um fechamento acima da abertura e acima do fechamento da barra anterior. Uma sombra inferior que tenha de 1/3 a metade da altura da barra e uma sombra superior pequena ou inexistente. Pouca sobreposição com a barra anterior ou com as barras anteriores. Uma barra após a barra de sinal que não seja uma barra interna em forma de doji, mas se uma barra forte de entrada, uma barra de tendência de alta, com um corpo relativamente grande e sombra pequena. Ou um fechamento que reverta, fecha acima dos fechamentos de máximas de mais de uma barra, né? Então já eu vou mostrar alguns exemplos de barras de reversão de alta. Também vou mostrar os exemplos de barra de reversão de baixa, né? Que é o que? Uma abertura próxima ou acima do fechamento da barra anterior e um fechamento bem abaixo do fechamento da barra anterior. Uma sombra superior que seja de 1/3 a metade da altura da barra e uma sombra inferior pequena ou inexistente. Pouca sobreposição com a barra anterior ou com as barras anteriores. Uma barra após a barra de sinal que não seja uma barra interna, em forma de doji, mas sim uma barra forte de entrada, uma barra de tendência de baixa, com corpo relativamente grande e sombras pequenas. Um fechamento que reverta, né, fecha abaixo dos fechamentos e mínimas de mais de uma barra anterior. Então, vamos lá, vamos dar uns exemplos de barras de reversão de baixa e barras de reversão de alta, né? Então esses são alguns exemplos de barras de reversão que a gente vai encontrar na baixa, nos topos. Isso aqui são barras no topo, que a gente vai acabar encontrando no topo, e que num 15 minutos pode sinalizar o quê? O início da volta da tendência do 60. Então se o 60 está vendido, mas o 15 está corrigindo, de repente uma barra de reversão de baixa, né, vai estar mostrando para você que o 60 vai mandar, ou seja, que o 15 vai olhar a favor do 60, essa correção acabou e está se iniciando o ciclo dos 60 minutos verdadeiramente. Então essas são exemplos de barra de reversão de baixa. E essas são exemplos de barra de reversão de alta, que são encontradas no fundo, né? Podem ver que tem bastante que parecem martelos e tudo mais, né? Então são tipos de barras de reversão. As melhores barras de reversão são esse tipo de barra, são as barras fortes, tá? São barras com corpo de tendência. Isso aqui, que vamos dizer, eu tenha várias barrinhas. O preço veio caindo aqui com barras de baixa, e ele está engolfando esse monte de barra de baixa, né? Então isso aqui é muito interessante, esse tipo de barra de reversão para alta. E a mesma coisa também vale para baixo, beleza? Então, agora vamos dar os exemplos das barras externas. Barras externas é uma barra com máxima acima da máxima anterior e mínima abaixo da mínima da barra anterior, né? Ou máxima exatamente na máxima da barra anterior e mínima abaixo da barra anterior. Vamos a alguns exemplos, então. Esses são exemplos de barras externas, né? Essas barras externas também podem ser consideradas geralmente momentos de reversão de mercado, tá? Geralmente elas vão ajudar a ler reversões de mercado. É bem interessante, então tá entendendo também a questão das barras externas, né? Elas são o que a gente chama de outside bar no método Price Action. Perdão. Então, barras externas também são bem interessantes, tá? Se às vezes começa a acontecer isso aqui, serve muito por 15 minutos, serve por 60 minutos também. A questão dos 60 minutos, você às vezes pegar a reversão de diário, através de 60 minutos, geralmente com esse tipo de barra que acontece, tá? Que aí o que acontece? O preço vai, era para cair, de repente ele volta, fecha e a partir daqui ele começa a subir, tá? Então,
a mesma coisa aqui. Veio, fechou essa barra forte, foi abaixo dela, fechou aqui em cima. Isso aqui, esses 60 minutos aqui, a probabilidade de ter falhas de rompimento lá no Renko aqui embaixo é enorme, enorme, né? Então poderíamos estar a favor da tendência de alta e tudo mais, né? Dessa barra, desse momento, né? Então as barras externas também podem estar ajudando muito a gente a estar lendo os tempos gráficos longos, achar topos e fundos, a entender topos e fundos. E barras internas, né? Barras internas é uma barra com máxima abaixo da máxima da barra anterior e mínima acima ou exatamente na mínima da barra anterior. Ou máxima abaixo ou exatamente na máxima da barra anterior e mínima acima da mínima da barra anterior, né? Então, alguns exemplos de barra interna, tá? Essas são os exemplos de barras internas que a gente também pode estar encontrando no mercado. Quando há barra interna, isso aqui para mim é um sinal de alerta de dar um tempo no mercado, parar um pouquinho de operar. Por quê? Porque isso aqui é triângulo fechando, né? Enquanto as barras externas, vamos voltar lá rapidinho, enquanto as barras externas são triângulos em expansão, né? Ó, triângulos em expansão. As barras internas, não, as barras internas são triângulos se fechando. E triângulos se fechando é ruim para tradear. É perda de range. Eu tenho um range muito curto, o range vai ficando diminuto, vai diminuindo, vou perdendo tamanho, né? E aí fica ruim de operar mesmo. Então, esse tipo de barra interna é um tipo de sinal do que? Dá um tempinho no mercado, vai tomar uma água, vai tomar um café, vai dar uma respirada, vai fazer tudo menos operar ali, naquele momento. Porque se você enxerga isso aqui no 15 minutos, provavelmente os 60 minutos vai lateralizar e vai te trazer um doji e que vai te trazer stop no 10R. Porque ele vai ficar naquilo que eu chamo no mercado, no Renko, vai te tirar para valsar o preço. Ele vai valsar e você vai dançar, porque você vai entrar vendendo, ele vai te estopar, vai dar compra. Aí você vai comprar, ele vai te estopar e vai dar venda. E assim você vai ficar dançando e o preço só tirando capital de você. Então quando você enxerga isso no 15, uma barra interna, você já para de operar ali, dá um tempo, espera o mercado tomar um novo rumo para você estar aí sim novamente abrindo posições, trabalhando suas posições. Beleza? Então, agora um pouquinho mais de variações de barras internas. A gente pode ter barras internas consecutivas em que a segunda é interna em relação à primeira. Tipo assim, ó lá. A segunda barra, ela é interna com relação à primeira. Então, temos também esse tipo de variação dentro das barras internas. Ou se a barra, após uma barra externa, for uma barra interna, então esse será um padrão interna, externa, interna. Seria isso aqui, ó. Interna, externa, interna. Externa, interna, externa, interna. Então esses padrões aqui, eles são ruins, tá? Ele não é fácil. Esse último padrão até é mais fácil, talvez você tá conseguindo operá-lo, tá? Mas aqui não é tão fácil. Porém, eu ensino a tradear isso aí no quê? Quando eu ensino os padrões de falhas de rompimento de 2 e 3 boxes. Porque a partir do momento que você localiza um doji, por exemplo, no 15 minutos, isso aqui que está acontecendo, a partir do momento que você localiza esse doji, o que você pode fazer? Acima da máxima do doji, você vai procurar uma falha e vai vender. Abaixo da mínima do doji, você vai procurar uma falha e comprar. Porque geralmente, depois de um doji, a probabilidade é ter outro doji. Isso dentro do método Price Action se faz muito válido. E se você sair procurando aí no mercado, você vai ver que doji geralmente leva a outro doji. E quando a gente vê isso no 15 minutos, dá para se aproveitar muito bem. Já a questão das barras internas, não. Tá? A barra interna é o preço perdendo volatilidade, como eu disse, diminuindo. Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é um padrão, pessoal. Tem muita gente que fala, esse é um dos melhores padrões a se tradar. Eu acho um dos padrões mais perigosos a se tradar, o chamado diamante. Isso aqui não tem uma característica de para onde que ele vai, nunca.
Você pode estar no topo, você pode estar no fundo, é muito difícil o diamante te dar uma característica de sinal concreta. É bem perigoso mesmo. Então, evitem tradear essa figura se vocês encontrarem. Se vocês ouviram aí alguém no mercado falando, não, o diamante é lindo para se tradear, uma maravilha, cuidado, tá? Cuidado, porque esse tipo de figura ela pode levar a movimentações até diminutas para depois expandir, e quando há expansão vem uma volatilidade, é complexo, não é fácil não. Beleza, pessoal? Então, esses são alguns tipos de variações de barras internas. Reversão de duas barras. É composta por duas barras contrárias, geralmente grandes. A entrada mais conservadora se dá no extremo, mais longe de uma das duas barras, mas traders mais agressivos talvez entrem no extremo da barra mais recente. Que é o quê? É assim. Ó. Então, o certo seria, né, o mais conservador, ele entra aqui. Aqui. Né? Ele vai entrar vendendo aqui, ele vai entrar comprando aqui, ele vai estar comprando aqui. O mais agressivo, ele vai entrar comprando aqui, talvez enxergando a falha de rompimento lá embaixo através do método Rank Mais, ele vai estar vendendo por aqui, talvez vendendo até o rompimento, a falha lá em cima. Então, tem várias possibilidades que nós podemos estar fazendo dentro de 15, 60 minutos com barras assim, com reversão de duas barras. Então, se vocês virem, de repente, uma barra muito forte, vem um monte de dojizinho, barras pequenas, de repente uma barrona de venda. Pode ficar esperto que se depois de várias barras pequenas eu tiver uma barra muito forte, é final, exaustão de movimento. É bem provável. E aí você procure uma falha no 10R que te arremeta a uma compra. Essa falha provavelmente vai te levar a bons trades. Isso aqui, olhando pelo 60, dá excelentes condições de entrada. É fácil enxergar isso? Não. Requer estudo, requer prática, requer play de mercado, requer entender 60 minutos e 15 minutos, requer entender que tempo gráfico longo é o melhor a se aproveitar o direcional deles. Então, com o tempo, vai chegando sim no possível dessa questão do price action, da leitura de price action. Beleza? Então vamos lá, vamos continuando. Fortes barras de tendência. Barras de tendência de compra. Esses são alguns exemplos de fortes barras de tendência de compra. E barras de tendência de venda. Fortes barras de tendência de venda, né? Então, de repente, eu tive, né, um doji, uma barra dessa. Isso aqui está remetendo à compra. Principalmente se a gente olhar para 15 minutos, aí a gente pode olhar para 60 e ver, nossa, o 60 estava mandando dar continuidade na tendência. Então, lá no 15, ele vai começar a continuidade dessa tendência de 60. E aí a gente pode estar aproveitando e surfando uma barra dessa. Comprando o início dessa barra ou até mesmo essa mínima que é feita nelas. É bem interessante. É a mesma coisa para venda, vendendo o início dessas barras, tá? Dá sim para a gente conseguir através do 10R. Mas é claro, a gente tem que estar olhando 60 minutos e o 10R, olhando 15 minutos e o 10R para conseguir entrar nesse tipo de operação. Então, barra de sinal, importante da leitura das barras. Após uma barra de sinal, vem a barra de entrada. Afinal, depois do sinal, entramos. Isso no pensamento de tempos gráficos de candle, mais rápidos, abaixo de 10 minutos para quem vos fala. Porém, aqui, vamos aprender a ler o price action nos tempos gráficos longos. Então, barra de entrada e continuidade, não vou me aprofundar, pois dentro de 60 minutos, uma barra dele pode nos dar o nosso ganho do dia. O importante aqui é entender que tudo que for dito aqui, usado para os tempos gráficos longos, vão trazer bons resultados, desde que aplicados da maneira correta. Então, continuando sobre contagem de barras, quando começamos a contar quantas barras de alta tem um movimento, de alta do 15 minutos ou dos 60 minutos, ou no movimento de baixa, podemos ter a noção de quando pode se iniciar algumas velas, né, de correção, ou até mesmo um ciclo de correção dentro desse tempo gráfico, ou até mesmo entender que vai haver continuidade daquele momento. A contagem de barras pode fazer com que você entenda em que momento do mercado você se encontra, ou seja, em que fase do ciclo de mercado nós encontramos, tanto no curto prazo do tempo gráfico de 15, 60 minutos, quanto no longo prazo dos mesmos. Então,
tanto ali na barra que está rolando do 15 e a barra que está ali do momento do 60, a gente vai conseguir entender ela através da contagem de barras, quanto todo o ciclo que ela está inserida dentro do contexto. Então, esse é a vantagem de entender a contagem de barras, de estar vendo o mercado barra a barra, de olhar para o mercado e ver, poxa, o mercado nesse momento, as barras de vendas estão grandes, com força, amplitude, e as barras de compra geralmente se transformam em barras laterais, doji, harami. Então, quer dizer que as forças vendedoras estão mais fortes, mesmo se o movimento está meio lateral. Mas a probabilidade que esse movimento esteja lateral, mas com topos e fundos descendentes. Então, a gente pode estar fazendo o quê? Na vez de estar procurando compra, que a compra deve estar mais mastigada, a gente vai vender. Então, vai esperar o preço chegar alto e vamos vender. Aí, a hora que o preço chegar do meio para baixo, nós realizamos o lucro. Quando o preço está lá embaixo, segurando para dar a compra, nós não operamos a compra, porque a gente está vendo que os candles de compra estão menores, estão mais fracos, não estão dando aquela força. Preciso de 2, 3 candles de compra no 15 minutos para romper uma barra de 60, ou para romper uma barra de venda do 15. Então tem tudo isso aí, tá? São essas as contagens de base que vai fazer com que a gente entenda o contexto geral. Então, contagem de barras tem em uma contagem de alta H1, H2, H3. Mas o que seria H1, H2, né? H3? É as tentativas de retomadas que podemos ter de uma tendência. Então, contagem mais básica de uma alta. Ir acima da máxima da barra anterior após um pullback. H1. O que é um PB, né? Pullback ou correção. Então, H1 muitas vezes falha e tem uma nova tentativa de correção ou reversão, ou seja, tem um novo pullback. E aí, a partir do momento que desse novo pullback se tem um novo rompimento de máxima, há uma H2. E assim por diante. E a mesma coisa na baixa, né? L1, L2, L3, L4, né? Mas vamos lá para o gráfico, para mim exemplificar um pouquinho a aula de hoje, para que fique mais nítido essa ideia da contagem de barras e principalmente essa questão da retomada, das tentativas de retomada, que seriam as contagens de tentativas de retomada de alta e tentativas de retomada de baixa. Beleza? Então, vamos lá para o gráfico agora, pessoal. Então, estamos aqui no gráfico agora, vamos tentar exemplificar um pouquinho aí a questão. Vamos começar de trás para frente lá. Vamos começar pelas contagens de barras, principalmente a questão da H1, H2, H3, tá? L1, L2, L3. Vamos começar com H1. O que é H1, H2, H3? É tentativas de retomada da tendência de alta. Então vamos lá. Aqui vamos dizer que, vamos pegar essa movimentação aqui de alta. Então, ó, tivemos a tendência de alta aqui, iniciada. E onde que existem a questão de H1, H2, né? Então vamos lá, ó. H1 aqui. O preço foi 2 barras de tendência aqui a 15 minutos do dólar, tá? Tendência. Aí, pullback. O que é o pullback? O pullback é a correção, ó. É vir abaixo da mínima de uma barra anterior. Então, aqui no 15, ó, eu tive um pullback. Isso aqui foi o pullback. E essa barra que é o pullback também é H1. Por que é H1? Porque a próxima barra rompeu acima dela. Então, se torna H1. É a primeira barra que teve a máxima rompida para ter a tentativa de retomada de tendência. Então, essa H1 foi embora. O preço foi, continuou. Aí aqui, ó, pullback. Isso aqui, ó, PB, pullback, tá? Correção. Primeira correção. Depois da primeira correção, ó, vem abaixo de essa aqui, H1. Correção, 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 correção. H2. Correção. H3. Então, na H3 aqui, ó, voltou a tendência de alta. Isso é o que é dito por H1, H2, H3. High de máxima. Então, o rompimento da máxima, ó, rompimento da máxima depois do pullback, ó. Pullback, o que é o pullback? É vir abaixo da mínima de uma barra anterior. Então, aqui, ó, essa barra é o pullback. E ela também, H1.
Por quê? Porque tentativa da próxima retomada foi acima dela, tá? Então ela se torna H1 também. Então, H1, H2, máxima rompida, pullback, H3, barra que teve a máxima rompida. E, é claro, se a gente começa a entender isso aqui no 15, né? Então vamos marcar aqui essa região aqui no 15 e vamos lá para o 60 para entender o que estava acontecendo no 60 nesse momento. Então, o que estava acontecendo lá no 60? Vamos lá, 60 minutos. Olha lá, é as duas barras. Então, o que é aí que eu tenho que fazer? Se eu estou vendo essas duas barras, eu vi esse doji depois de, né? Aqui já estou ensinando também contagem de barra e tudo mais, né? Ó, eu tive barra de tendência aqui nos 60 minutos. E aí um doji. O que vem abaixo? O que acontece? Abaixo desse doji provavelmente vai ter compra. É o que a gente tem, né? Bastante movimentação de compra com sombras. Então, teve movimentações aqui, provavelmente, de velocidade. Vamos ver lá o que aconteceu no 5R lá. Vamos lá procurar e ver o que aconteceu nessa movimentação lá. Vamos lá. Tirar um pouquinho de zoom. Aí, beleza. Chegamos, olha aí. Essa movimentação que aconteceu. Então, ó, eu tive uma falha de rompimento de 2 box muito interessante que deu a compra. Então, ó, essa movimentação toda, ó, essa perna toda, 20 pontos, né? Em toda uma movimentação, baseado numa leitura, é claro, lá do 60, entendendo que a gente tem mínimas e máximas a ser buscada e tudo mais, né? Aqui mesmo, ó, falha de rompimento de 3 boxes, eu consegui talvez pegar aqui uma pontuação no dólar, tem 9 pontos aí, uma correção de 4 boxes, onde tive 12 pontos, falha de rompimento de 2 boxes, próxima máxima, isso aqui, vamos ver lá no 15, o que o 15 nos dá sobre essa movimentação aqui, vamos ver o que o 15 nos mostrou aqui, vamos lá, olha aí, ó, foi as falhas, ó, no topo. Então, quando a gente associa 15, 30, 60 principalmente, para estar tradando o Renko, a gente consegue extrair boas operações. Vamos ver o que a gente teve de boa operação. Provavelmente a falha foi nessa região aqui. Vamos voltar lá no 5R. Vamos lá. Beleza. Olha aí, ó. Certinho. Aonde foi a falha, tá? Então a falha do 15 minutos lá, ó, é isso aqui. É uma falha de rompimento de 2 boxes dentro do 10R, dentro do 5R, perdão, no dólar, ó. Topo, micro topo duplo mais baixo dentro de um topo duplo. Isso aqui, quem faz assessoria comigo sabe que é uma entrada clássica minha. Clássica, e olha aí. 19 pontos aí para baixo nessa primeira movimentação. Depois veio testar a entrada. Olha só que interessante, onde é que o preço voltou? Testar a entrada. Olha aí, ó. Voltou a testar a entrada. Na mesma posição, ele veio testar novamente a entrada. E aí ele foi. E de toda essa movimentação aí, até o fundo que ele fez ali, onde tem o Fzinho, 28 pontos. Então de 19 a 28 pontos aí, dentro de uma operação baseado na leitura de 15 minutos apoiado no direcional de 60. Então nessa região aqui, ó, eu poderia estar vendendo, eu poderia estar comprando. Eu poderia comprar mais para frente, nas retomadas de H1, H2, H3, né, nas retomadas de H2, H3, procurar as compras. E na H1, que foi aqui, eu ia procurar a venda, porque é o que foi dito lá no slide. Geralmente H1 falha, só se for no movimento de canal estreito que H1 vai embora, tá? E geralmente a primeira H1 que vai, depois da reversão do preço. Então, assim, tem uma série de fatores. É claro, é como eu falei para vocês, isso aqui é só uma série. É muito difícil chegar aqui e conseguir contextualizar todo o método. Primeiro que eu não tenho todo esse poder de contextualizar todo o método Price Action. E outra que requer muito mais tempo e aprendizado o método. É bem interessante por isso. Porque a cada dia você está aprendendo um pouquinho mais do método e está se tornando um especialista um pouquinho mais. Então agora vamos ver as tentativas de retomadas
de venda, que são as L1, L2, né? Então vamos lá, ó, 15 minutos. Vamos dar uns exemplos de L1, L2, ó, L3, L4. Então o preço caindo, veio, pullback, H1. L1, perdão. L1, pullback. Pullback, L2. Então, ó, L2 foi. Pullback, H1. L1, perdão. L1 foi embora. Pullback, isso aqui, L2. Tá? Por quê? Porque tá próximo da L1. Então, L1, L2, aí até reverter. Aí reverteu, recomeça de novo a contagem, tá? Vamos recomeçar de novo a contagem. Aqui, ó, tive uma L1. Falhou, pullback. L2. Foi, falhou. L3. Falhou. L4. Olha aí. E até aqui ainda teve até uma L5 aqui. Então, olha só, né? Várias tentativas de retomada da venda. Nada mais isso, tá? H1, H2, H3, L1, L2, L3, nada mais é do que tentativas de retomada da tendência vigente do momento. Tá? Não fiquem presos muito a isso, não acho que isso aqui é o santo grau que vai... pronto, agora achei a arca da aliança e vou ganhar dinheiro a rodo por causa disso. Não, isso aqui são técnicas que a gente usa para estar entendendo a movimentação do mercado e para estar sabendo aonde que a gente está. Porque às vezes se tem muita L, começa L1, L2, L3, L4, L5, L6, quer dizer que estamos numa lateralidade, quer dizer que não está tendo retomada de tendência, e sim momento lateral. Então, o momento lateral, o que um operador faz no momento lateral? Aí lateralidade não opera no 15, lateralidade tem que operar no 60. Tá? No 30 talvez, que é o quê? Vamos lá, pegar aqui movimento lateral, bem bacana aqui. Como que a gente opera movimentos laterais? Vamos dar um zoom aqui, pegar os dias bem laterais aqui, ó. Então, como é que a gente opera isso aqui? Vamos lá. Nas regiões que eu vou traçar aqui, ó, vou botar vamos pegar, eu vou delimitar um retângulo aqui, que é a lateralidade, tá? Então, isso aqui é a lateralidade. É isso aqui que a gente vai estudar agora e entender como é que funciona. Deixa eu diminuir esse range aí, beleza. Tá? Então, isso aqui é uma lateralidade. Acho que até podemos diminuir mais ainda. O range, beleza. É isso aqui, o range da lateralidade. Então, dentro dessa lateralidade, o que a gente tem que fazer? Aqui acima, nessas sombras, eu vou mudar de cor, tá? O quadrado, pode ficar tranquilo. A gente vai vender, né? O retângulo, perdão. A gente vai procurar venda. Por quê? Porque tá no alto, tá no topo da lateralidade. Então, aqui, a gente tá procurando venda, tá? Nessa região aqui, nós vamos procurar venda. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui ele, para que pegue as sombras lá em cima, beleza. E aqui para baixo, tá? A gente vai procurar o quê? Compra. Então, nessas regiões de sombra aí, ó, nós vamos procurar compra aqui abaixo e venda lá em cima, tá? Vamos lá, botar em verde para que fique bem destacado, beleza. Pronto. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir lá no 5R para entender. Por que eu estou fazendo tudo isso aqui? Porque, ó, barras de sobreposição, olha as barras de reversão, estão vendo, ó? Como tem barra de reversão para todo lado aqui. Então, barra de reversão do GIS, eles arremetem a isso, tá? A gente tradar dessa maneira. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais simples ainda de estar tradando. Isso aqui é um pensamento bem aberto, bem amplo, bem macro. Já já eu vou falar micro. Mas vamos lá para o 5R, vamos entender isso aqui lá no 5R. Vamos lá. Levar até o momento. Beleza. Paciência, pessoal, um pouquinho. Aí. Olha aí. Beleza. Então vamos ver o que aconteceu lá desde o início, né? Das vendas. Ó, as compras começaram nessa região aqui, ó. Falha de rompimento de 2 boxes, que se tornou uma caixa de Pandora, mas 17 pontos nessa compra.
Mais uma compra aqui, ó. 4 box, correção de 4 box. Deu uma entrada. O alvo total dela deu 39 pontos. Mas eu tive várias operações aqui no meio. Né, ó. 8. 8. Essa aqui eu vou fazer um pouquinho mais. 18. 13. 13 pontos. Isso aqui, ó. Tudo direcional para cima. Tá? Indo testar máximo de movimento. Isso, claro, se a gente tá olhando para 60, opa, perdão, a gente tá olhando para 60, a gente consegue ver isso sim. A gente tá olhando 15, a gente consegue ver isso sim, tá? E aí o preço começa a falhar aqui em cima. Começa, ó, uma primeira falha de rompimento de 2 boxes bem interessante aqui, que eu já tive nada em 13 pontos, 9 pontos e meio, perdão, de trade. Daria até para pegar um pouquinho mais, né? Na segunda volta ali, daria 10 pontos. Daria para pegar os 10 pontos. Aí ele vai, aqui difícil de pegar, tá? Mas aí nessa falha a gente já começa a entender que aqui em cima é venda e aqui embaixo é compra. Então aqui embaixo eu já não procuro mais venda, eu não vendo isso aqui. É difícil, né? Tentar tudo, por mais que, ó, tudo bem, eu tenho 15 pontos aí nesse trade, mas aqui embaixo eu tenho que começar a procurar venda. Procurar venda onde? Nas falhas, quando houver falhas de rompimento, ó. Aqui teve uma compra, sim, 7 pontos, 8 pontos, não foi, provavelmente estopou no zero ou se saiu com um pouquinho de ponto, menos pontos do que gostaria, mas deu para se proteger e o preço vai indo, de repente, né, isso aqui já é outro dia, o preço abre no gap e aí você tá lá com as suas marcações, ele abre numa região de topo, aí você, opa, ó, aqui é para mim procurar venda, porque eu tô dentro de uma lateralidade, então venda na lateralidade, alto eu vendo, baixo eu compro, então aqui, ó, venda, 13 pontos, 16 pontos, 12 pontos, 18 pontos. Então, ó, olha as vendas acontecendo até chegar na região das compras. Região das compras. Isso operando lateralidade. Olha aí, ó. 18, 19 pontos. Começou as compras. Aqui não foi, mas se for ver até 13 pontos daria para pegar. Então, tem sim como tá tradando uma lateralidade através dos tempos gráficos longos, porque tradar lateralidade no tempo gráfico curto é complexo. Lateralidade no tempo gráfico curto é isso aqui, ó. É isso. É o que eu chamo de valsa. Preço chamo você para dançar aqui. Ele dá venda, você vende, te estopa. Ele te dá compra, você compra, te estopa. E assim vai indo e você vai perdendo dinheiro. Então na lateralidade no tempo gráfico curto a gente não opera. A gente opera lateralidade de 60 minutos. Nem no 15 minutos a gente opera. Agora, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode tradear uma lateralidade vindo do pensamento de doji a partir do momento que surge o doji no 15. Então, ó, por exemplo, aqui no 60, perdão. Então, olha só. Eu tive aqui, ó, barras de indecisão aqui. Essas 3 barras de decisão. O que eu posso fazer? Acima dessas barras aqui eu vou procurar venda. Então, ó, acima da máxima dessas barras, eu procuro venda. E abaixo da mínima dessa barra, né, ou dessa barra aqui, eu procuro compra. O pensamento não é difícil de se colocar. Ó. Vamos ver as compras e as vendas? Vamos lá. Olha o range lateral aí que a gente tradou, né, por assim dizer, no 60. Então vamos pegar aqui onde está o preço trabalhando mesmo, dentro dos doji. Olha só. Falha de rompimento 3 box, daria para entrar aqui. Com, logo depois, bull. 18 pontos de alvo. Falha de rompimento de 2 box. 20 pontos de alvo. Correção de 4 box. 14 pontos de alvo. Difícil essas vendas aqui. Até que o preço vai embora lá para baixo. Mas viram que tem como operar sim? Tá? Tem sim como operar. Uma coisa que você pode fazer. A partir do momento que você vê um doji surgir no 60. Ah, fechou uma barra de doji no 60. Você traça a máxima e a mínima dessa barra. E espera o preço chegar nela. Que nem o dia de hoje aqui, ó. Espera o preço chegar na máxima e na mínima dessa barra. Para você ver o que vai acontecer. E aí a gente vai lá pro 5R. Olha aqui, ó. Repetição ainda.
O preço te deu uma dupla repetição aqui, ó. Fale de rompimento de 3 box, 3 box. Vendeu aqui, ó. 23 pontos. Vendeu aqui, 20 pontos. Então viram como que uma leitura básica de barra, de uma barra, pode fazer com que você consiga ter o seu financeiro do dia. Então é muito interessante essa questão do método Walbrooks, do price action, da contagem de barras, tá? Das barras de reversão, das barras de tendência, das barras laterais, entendam? E a partir de agora, vamos começar a chamar como é chamado lá no método também, doji é tudo que é barra lateral, tá? O que é uma barra lateral? É um harami, é um doji. Então todo harami é um doji, tá? A partir de hoje a gente vai se referir dessa maneira. Tudo é doji, barras laterais, porque aí fica mais fácil, fica mais claro da gente estar operando, tá bom? Então, a questão também de barras internas, barras externas, se a gente for sair procurando, a gente vai ver que tem o tempo inteiro no mercado, né? Ó, aqui, barra externa, então aqui ficou legal de operar rompimento de mínima, rompimento de máxima, barra interna, ficou ruim, ó, várias barras internas, tá? E começou barras internas, bem complexo, bem difícil. E aí a gente vai entendendo, ó, barras de tendência, ó a barra de sinal aqui, ó, bem bacana no dólar, né? A gente teve bastante sombra aqui que não foi tão boa, sim, mas olha só, a entrada que essa correção dessa barra aqui nos proporcionou. Vamos ver a entrada da correção aqui. Vamos lá. Opa. Então, a entrada da correção aqui nessa sombrinha. É o dia de hoje, né? Olha. Olha a entrada da correção aqui, ó. Onde é que foi? Tá aqui, ó. Correção de 3 boxes. Olha o quanto que o preço caiu. A gente olhando por aqui, né? Isso aqui é a movimentação de 60 minutos. Olha só o quanto que o preço caiu, né? Então, olha aí. 64, 73, né? Hoje não, foi o dia de ontem, né? Olha aí, ó. 89 pontos aí para baixo do sinal. Lendo lá pelos 60 minutos. Entendendo lá nos 60 minutos, né? Bem interessante, ó. Isso aqui, ó. Foi uma bela de uma entrada. Olha só. Se entrar lá no 10R, lá no 5R, perdão, do dólar, e de repente você começa a ver essa barra aqui fechada dessa maneira e depois faz essa barra. Se você, é claro, não realizou lucro, você gosta de carregar a sua posição. Isso aqui é colírio para os olhos de quem carrega uma posição, né? Direcional, 60 minutos, pessoal. Muito importante. Tentam entender aí o contexto, né? Da questão de barras de reversão, barras externas, barras internas, reversão de 2 barras, tudo mais, tá? Entendam isso, ó, barras de reversão, reversão de 2 barras, né? Barras de sinal, barra de continuidade. Então temos aí as barras, é só a gente ir lendo e focar nisso aí que consegue sim entender a movimentação do mercado sem precisar de indicador nenhum, para entender que há um ciclo. Olha só que bonito aqui, né? Ó que bacana. Ciclo de mercado, ó. O mercado foi, voltou, fechou o ciclo. Tá fechando o ciclo de mercado, provavelmente fecha o ciclo de mercado ainda hoje, termine de fechar. Não que ele já não fechou, tá? Ele fechou sim o ciclo de mercado aqui, tá praticamente, ainda não fechou certinho, tá quase fechado, tá? Falta um pouquinho, 25 pontos para fechar completamente esse ciclo de mercado. Talvez até um pouco menos, posso botar ali, tirar as sombras de lado aqui para fechar esse ciclo, tá? Mas olha que interessante, né? Movimentação, subiu, voltou, o preço agindo, é magnífico, price action. Daqui uns dias eu vou estar falando sobre a questão do ciclo de mercado, vou estar ensinando o ciclo de mercado, rompimento, canal estreito, canal amplo, lateralidade, tudo mais. Nós vamos entrar mais profundamente no que é isso aí, beleza? Hoje a gente falou sobre barras de reversão, contagem de barras, barras de tendência, enfim, falamos das barras únicas e exclusivas, né? Por exemplo, para encerrar aqui, então, vamos lá, ó. Lembrando que isso aqui eu estou no mini dólar, mas vale para qualquer ativo, tá? Qualquer ativo. Olha o tamanho dessa barra aqui. Vamos prestar atenção nessa barra e ler essa barra. Olha quanto que ela simplesmente rompeu, né? Ela rompeu tudo isso aqui para trás. Ela está rompendo tudo isso.
Tudo isso aqui para trás está rompendo. Então, será que não seria certo entre o fechamento dela e a abertura da próxima barra eu procurar uma compra? Vamos lá no 5R ver essa compra. Tá. Aí, chegou. Olha lá. Onde é que foi a compra? Olha que bacana. Falha de rompimento de 3 boxes. Olha, coisa linda. Coisa linda. Linda mesmo. Baseado numa leitura básica aí, ó, que você pode ter 42 pontos de gain em uma operação, que praticamente é uma entrada de risco no zero, né? Você entra e bota o stop no zero. Por quê? Porque é assim, ó. Você entrou na operação aqui. Seu stop tá abaixo do padrão. Tá aqui. Aí nessa barra aqui, eu formei quase que uma continuidade, pode-se dizer. Então, na próxima barra, a hora que vira, eu posso trazer meu stop no zero. E aí o stop não volta mais. Então, ó, é um trade de risco zero, tá? De risco zero. Que bacana, né? Ainda a gente ensina vocês aqui, ó, até, vamos dizer assim, ter trades de risco zero. Mas é claro, você tem que estar sabendo ler os 60 minutos. Você tem que entender que isso aqui foi uma bela de uma barra, que a probabilidade que a compra continue e que o preço vai explodir para cima. E aí você só vai a favor dele. Beleza? Então, pessoal, esse foi o início, então, da nossa série aí sobre price action nos tempos gráficos longos. Espero que essas primeiras aulas aí já estejam ajudando aí vocês, tá? A entender isso aí. Eu compreendo isso já há algum tempo, eu já consigo entender disso há algum tempo e é isso que tem me ajudado no mercado. E agora espero que esteja ajudando a vocês também. Beleza? Então até a semana que vem aí com a série Renko Mais Price Action nos tempos gráficos longos. Valeu, pessoal. Até mais.